Aleluia, glória a Deus. Eu sou a Camille, sou a sua irmã em Cristo. Estou aqui nessa quinta-feira transcendente para repartir a palavra do Senhor ao seu espírito. Nós estamos aí quase nesse meio do mês, né? Falta menos de 15 dias, eu acho, para o mês de outubro finalizar. Logo nós estamos aí finalizando já o ano de 2025. Esse ano em que nós temos, né, como direção essa palavra, né, o ano da preparação da noiva. E cada mês desse ano a gente estudou mais sobre uma mulher específica da Bíblia e sobre tudo que envolve, né, a história, as experiências, aquilo que essas mulheres realizaram, que envolveram outras pessoas, pessoas que nós podemos nos inspirar, pessoas que nós podemos aprender, pessoas que nós podemos absorver, né, tanta palavra, tanto conhecimento. E esse mês de outubro, né, é muito marcante porque nós estamos vendo e lendo sobre Abigail, né, mais especificamente ali sobre 1 Samuel capítulo 25, em que o rei Davi está prestes a cometer um assassinato, né, não só contra Nabal, que era uma pessoa que humanamente falando assim merecia, mas como toda a casa dele, né, a esposa, os homens, os servos, todo mundo ali, que era um homem rico, iria acabar morrendo por conta da loucura de um homem, né? Mas nós vemos ali Abigail que não precisou ser acionada, acordada, despertada, né? Como eu até falei semana retrasada, não precisou vir um Mardoqueu ali para Abigail, igual fez com Esther, e falar, olha, acorda, se posiciona, senão você vai perecer, né? Abigail simplesmente foi só avisada da situação que tinha acontecido e o que provavelmente ia acontecer, né? Que não ia sobrar ninguém da casa de Nabal, nenhum homem. Isso foi de fato o que Davi tinha falado, não vai sobrar nenhum homem. Ela soube dessa notícia, ela logo se posicionou com sabedoria, né? E o próprio rei Davi, depois de ter ouvido tudo que aquela mulher falou, bendito seja o Senhor, né? Que me livrou, que me impediu de realizar e de cometer esse crime com as minhas mãos. Bendita seja você, né? Que é enviada pelo Senhor com suas palavras de sabedoria, que me deu um chacoalhão, que abriu os meus olhos, né? E que maravilhoso é nós podermos saber que hoje, né, essa pessoa maravilhosa que abre os nossos olhos é o Espírito Santo. Eu tenho lido o Evangelho de João e o capítulo 14, ali especificamente, ele tem me marcado bastante, porque Jesus, ele tá ali prestes a ser traído, né, ascendido aos céus, e ele estabelece como uma palavra, uma promessa, a vinda do Espírito Santo, do Consolador. E ele diz, né, no capítulo 14 do Evangelho de João, que o Espírito Consolador é aquele que vem para nos ensinar acerca de toda a verdade e de nos lembrar também as palavras de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele foi nos dado, né, como um presente. Jesus mesmo declarou, é bom que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Consolador, ele não vai vir. E o Consolador, o Espírito Santo, é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos ensina acerca de toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que vai nos lembrar as palavras de Jesus. Então, muito mais que livros de autoajuda, de sites, blogs que lemos, livros que lemos, vídeos que assistimos, a pessoa mais importante que vai nos ensinar acerca de toda a verdade, e aí você pode encaixar nas situações específicas da sua vida, essa pessoa que vai nos ensinar todas as coisas é o Espírito Santo. Então, Davi, o rei Davi, ele era ungido, né, do Senhor. Ele já tinha sido ungido por Samuel, ainda que ele não tinha assumido a posição de rei de Israel. Ele já tinha recebido essa unção. Naquele momento ele estava fugindo do atual rei, que era Saul. Mas o Espírito Santo de Deus estava sobre Davi e também já não estava mais sobre Saul. Então ele tinha unção, mas ele ainda não tinha a posição. Ele tinha unção, ele tinha liderança, as pessoas seguiam ele, ouviam ele tinha resultados, mas ele ainda não tinha esse cargo, né? E aí Abigail, ela foi realmente usada por Deus, instrumento usado por Deus de trazer consciência para Davi, de não cometer crimes, de não derramar sangue desnecessariamente, de não viver com esse arrependimento, com esse remorso depois, porque, ela falou claramente, logo o Senhor vai te pôr como Senhor, como rei de Israel. O Senhor não precisa agir pelas tuas próprias mãos, não precisa ter esse sangue nas tuas mãos, né? Então, Abigail realmente foi essa pessoa que abriu os olhos do rei Davi, ele reconheceu aquilo
imediatamente. Bendito seja o Senhor que me impediu de fazer isso. Bendito seja você, enviada pelo Senhor, que trouxe essas palavras de sabedoria. E hoje nós temos, é claro, os irmãos, né? Temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas e temos os irmãos que ainda são usados, né? As pessoas que são cheias também do Espírito Santo, que também nos são instrumentos de Deus mesmo para nos trazer palavras, confirmações, direções, exortações, né? Isso tudo é o arranjo do corpo de Cristo, né? A palavra de Deus fala em João 15 também que sem Jesus nada nós podemos fazer. Então, tudo que nós precisamos está no Deus Triuno, tudo que nós precisamos está no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e o seu complemento, né, o complemento de Deus, que é a igreja, também nos complementa, né? Nós não somos nada sozinho. Sozinho nós somos presa fácil do inimigo, somos vulneráveis, somos suscetíveis. É claro que estamos sozinhos, não somos ligados 100% com a mente, né? Com ninguém, a não ser Deus, porque não existe nenhuma pessoa que não sejamos ligados 100% com a mente, né? Porque nenhum outro ser humano, nenhum outro ser existente em todo o universo, em todo o cosmos, é onisciente, somente o Senhor. Então, esse nível de intimidade, esse nível de relacionamento que nós podemos ter com Deus é exclusivo, é único, né? Por mais que tenhamos ali quem é casado, uma aliança com o esposo, uma aliança com a esposa, que também é uma aliança única que representa a Cristo e a igreja, né? É uma tipificação, é um exemplo, né, de Cristo e a igreja. Mas a relação entre Deus e o homem, ela é muito mais elevada, ela é muito mais profunda. Tanto que o apóstolo Paulo fala, né, em 1 Coríntios 13, que hoje nós conhecemos o Senhor como quem conhece e como quem vê por um espelho embaçado. Mas em breve nós o conheceremos como nós também somos plenamente conhecidos. E glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor pela vinda do Espírito, por esse Espírito Consolador, que nos ensina acerca de toda a verdade. Seja qualquer coisa que nós precisamos fazer na terra, nós temos a palavra de Deus como nosso alimento, como a nossa nutrição, o nosso suprimento, o nosso direcionamento. E temos o Santo Espírito de Deus que nos ensina acerca de toda a verdade e que nos lembra as palavras de Jesus. Glória a Deus! Então, nesse mês, né, como eu acabei de falar, né, nós estamos lendo mais sobre essa experiência de Abigail, de 1 Samuel capítulo 25. E essa semana, especificamente, nós estamos na semana do futuro preservado. E eu quero começar lendo aqui os Salmos 37, o versículo 37 e 38 diz: Atenta para o homem íntegro e observa o reto, porque haverá um futuro para o homem de paz. Quanto aos transgressores, serão de súbito destruídos, e a posteridade dos ímpios será exterminada. Eu achei tão legal, né, os Salmos, porque Davi realmente, ele tem várias questões que ele se expõe mesmo diante da palavra de Deus. Existem outros Salmos que ele escreve, né, que é um Salmos que marca muito, né. Ele estava tendo um momento de invejar mesmo os ímpios, de desejar, de ver como os ímpios estavam ali prosperando, vivendo alegres, contentes, e ele não estava tendo essa alegria. Mas aí ele vai e fala, né, então eu contemplei o fim desses homens. E ele entendeu que o fim desses homens é a morte, né. Então, de fato, o que nós precisamos ter a consciência é que andar em retidão, andar em integridade, sempre vai preservar para nós um futuro de paz, né. Nós que andamos, que somos, que buscamos por meio do Espírito Santo, andar em integridade, andar em retidão, seremos homens e mulheres de paz, e a paz, ela é a paz que vem de Deus, a paz que excede todo o entendimento humano, é essa paz que vai guardar a nossa mente e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, andar em impiedade não é o caminho correto, não é o caminho que Deus criou para o homem, né? Deus, ele fez do homem a sua imagem, a sua semelhança. Então, em Deus há bondade, em Deus há santidade, em Deus há justiça, em Deus há tudo aquilo que é bom, em Deus não há aquilo que é ruim. Então, se nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, que é um Deus reto, que é um Deus íntegro, que é um Deus de paz, então nós devemos mesmo nos inspirar nesse Senhor, absorver esses componentes que existem dentro dele, que ele colocou dentro de nós, e expressá-los isso. E é claro que por meio da queda e da vida, né, do pecado, porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, essa retidão, essa integridade, essa paz, elas são, né, absolvidas, elas são diminuídas, elas são escurecidas pelo pecado.
Porque a Bíblia também diz no livro de Isaías que são os vossos pecados que fazem separação de Deus e vós, né? É como se o pecado fosse algo que de fato tampasse a nossa visão e deixasse aquilo que era para ser claro e totalmente à luz em algo que se torna escuro. Mas por meio do Espírito Santo, ele nos dá essa clareza e faz a gente entender que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então em nós existe integridade, em nós existe retidão e em nós também existe essa paz. A paz que excede todo entendimento humano, porque nenhuma boa dádiva, nenhum dom perfeito vem a não ser de uma fonte, essa fonte é o Pai das luzes. Então tudo que há de bom em nós é porque nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos simplesmente retornar ao Senhor, voltar ao Senhor, retornar ao nosso Criador, a esse Deus que nos fez. Porque de fato, os transgressores, eles e os ímpios, eles terão mesmo esse futuro que não tem esperança, esse futuro que é de extermínio. Por isso eu oro mesmo em nome de Jesus para que o Senhor nos desperte mesmo como aqueles que intercedem, como aqueles que oram, como aqueles que pregam a palavra de Deus, pregam o evangelho a tempo e fora de tempo, entendendo e percebendo as oportunidades para que as pessoas que vivem em impiedade ouçam ao evangelho e se voltem para o Senhor e se arrependam de seus pecados e recebam a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus. Nós não somos justos em nós mesmos, mas ao crermos em Jesus, nós recebemos a justificação pela fé. E mediante o sacrifício de Cristo Jesus, nós somos feitos justos em Deus por meio de Cristo. Então todos nós, por meio do pecado, nós nos tornamos ímpios. Mas por meio do sacrifício de Cristo Jesus, nós nos retornamos ao Senhor, ao nosso Criador, e nós vivemos essa vida de justificação pela fé. E glória a Deus por isso. Gostei muito desse versículo, faz realmente muito sentido nessa semana do futuro preservado. É retidão, é integridade e é a paz de Deus nos enchendo em nome de Jesus. Bom, hoje é quinta da disposição transcendente e o tema dessa palavra é determinados a semear a oferta transcendente que preserva uma colheita sem limites. Eu quero ler aqui o capítulo 29 do livro de primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, o versículo 3 e o versículo 9 é o que nós iremos ler. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 13 e 9 diz: Bom, esse título aqui na minha Bíblia, né, tá escrito as ofertas para a construção do templo, né? Aqui nós já temos Davi como rei, diferente de 1 Samuel 25. Ele já é o rei de Israel, ele já tá governando aquela nação. E ele tá agora se preocupando mesmo para a continuidade daquele reino, para os cuidados daquele reino. Já tem ali definido mesmo por parte de Deus que a descendência do reinado de Davi seria de Salomão. Deus já tinha apontado que o filho que ele desejava que reinasse era Salomão, e Davi também tinha essa concordância, ele tinha esse desejo, né? Davi mesmo havia dito isso para Batseba, para sua esposa, né? De que Salomão governaria como descendência de Davi. E aí ele tá realmente pensando nessa continuidade, né? Como um rei de fato deve pensar, não só no tempo que ele tá vivendo hoje, mas no futuro, né? O que vai ser de Israel? O que vai ser desse povo? Meu filho vai governar? Como que vai ser? E é tão legal porque aqui tá especificamente falando sobre as ofertas para a construção do templo, né? Então, o que definia para Davi ali como homem, de fato, que a Bíblia diz, como um homem que se voltava para Deus, como um homem segundo o coração de Deus, a vontade dele ali para o povo dele era ter como uma definição, uma prioridade, uma primícia, aquilo que dizia respeito à vontade de Deus, à presença de Deus, à pessoa de Deus, honrando ao Senhor Deus, porque Salomão já também teria, né, no futuro esse entendimento, essa revelação de que o que ele precisa mesmo é da sabedoria que vem do alto, né, é do entendimento que vem do alto, e porque ele pede isso, Deus abençoa ele com riquezas, né, e com muita sabedoria mesmo, né, não teve nenhum ser humano, né, nascido de mulher que não Jesus, que fosse tão sábio como Salomão. Então, Davi tinha essa definição, o que esse povo precisa é da presença de Deus, o que esse povo precisa mesmo é de um estabelecimento do templo de Deus, né? Onde a presença de Deus seria manifesta, expressada, onde os sacerdotes iriam ali entregar as ofertas em remissão aos pecados do povo, onde essas pessoas poderiam ter comunhão, né, e entendimento de que a presença de Deus precisaria habitar dentro deles.
Então Davi era esse homem segundo o coração de Deus, né? Isso me faz pensar que quando nós temos o nosso coração voltado para o Senhor e o Espírito Santo vai nos ensinando acerca de toda a verdade, a gente tem um primeiro entendimento que é o mais importante. Se a gente quer decidir, definir, endireitar a nossa vida, nós precisamos ter como primícia e prioridade a presença de Deus, a consciência de quem Deus é, a vontade de Deus, a palavra de Deus nas nossas vidas, porque é isso que vai nos ajustar, isso que vai nos aprumar, né? Às vezes a gente tenta resolver a nossa vida, mas a Bíblia também fala que o coração do homem faz muitos planos, né? Mas que o realizar a vontade soberana e suprema é a do Senhor. E a vontade que é boa, agradável e perfeita é a do Senhor, né? Então a gente pode tentar, mas que de fato Deus realize em nós o querer dele. Como o próprio Jesus disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, né? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então Davi, ele tinha esse entendimento de que a presença de Deus, né, que era representada ali pelo templo, era o mais importante para se governar uma nação e é o mais importante para que a nossa vida seja governada de uma maneira correta e adequada. Então no versículo 13, versículo 9, ele diz: além disso, por amor ao templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus o ouro e a prata particular que tenho, fora tudo quanto preparei para o templo do santuário. Versículo 9. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que estes fizeram, pois as ofertas ao Senhor com integridade, pois as ofertaram ao Senhor com integridade do coração. E o rei Davi também se alegrou muito. Glória a Deus. Eu li esse versículo, né? Davi fala realmente sobre isso. Ele entrega ofertas ao templo do Deus dele. E ele faz isso com uma motivação. Por amor ao templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus o ouro e a prata particular que tenho. Então ele faz isso motivado por amor, né? Então é tão importante nós termos uma motivação ajustada e adequada dentro de nós. E o povo se alegrou porque eles estavam ofertando isso ao Senhor com integridade de coração. Então a Bíblia realmente, ela define bem claro para nós que o que define mesmo a atitude como adequada, correta, é o nosso coração. Nós temos no livro de Samuel, quando Samuel tá ali na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, né? Davi era o mais novo, não estava nem ali presente, mas Deus claramente falou com Samuel, olha, o homem, ele vê a aparência, mas Deus, eu vejo o coração, né? Então Deus já tá ali mostrando para nós, e depois Davi com a postura dele aqui nesse texto nós estamos lendo, nós entendemos que de fato, o que deve ser a motivação daquilo que nós realizamos é o amor, é a integridade de coração, e esse amor precisa ser voltado para o Senhor, e essa integridade de coração só é possível tê-la com o Espírito Santo, e essa integridade de coração deve ser voltada para o Senhor. Isso me faz lembrar de dois versículos. Um está em Colossenses 13, o versículo 23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, irmãos, claramente, né, nós temos que realizar as coisas que nós realizamos na nossa vida com uma motivação ajustada. Nós não temos que fazer isso para os homens, porque os homens, eles não são oniscientes, né? Os homens, eles não sabem o que nós pensamos, os homens, eles não estão conosco 100% do tempo, porque o ser humano não é onipresente, e o ser humano também não é onipotente, né? Não tem... o ser humano tem limitação, e Deus não tem nenhum tipo de limitação, ele é onipotente, ele pode tudo, ele sabe de tudo, ele tá em todos os lugares, porque ele é Deus, e nós não somos, nós somos imagem e semelhança dele, somos como ele, em vida e natureza, mas não em deidade. Então, ter Deus como a motivação do nosso coração e da nossa realização, e não os homens, é a base mais bem firmada que nós podemos ter, e a base menos volátil que nós podemos ter, a base menos vulnerável que nós podemos ter, porque o Senhor não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. É tão louco, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto, imolado antes da fundação do mundo, né? Ele é eterno, ele não é criado por ninguém, ele não existe, ele é o eu sou. Eu sou por quê? Porque ninguém o fez, né? Nós somos e nós existimos porque nós somos criados por Deus. Eu nasci da barriga da minha mãe há 23 anos atrás, mas tem todo um mistério aí da predestinação de Deus, da escolha de Deus. Mas Deus me fez. Deus fez você, irmão. Deus fez você, irmã. Mas ninguém fez Deus. Ele é eterno.
ele excede o tempo, ele excede o tempo, né? Ele é o mesmo hoje, ontem, eternamente. Então, fazer tudo de coração para o Senhor e não para os homens é a base mais bem formada e mais bem fundamentada que nós temos. E o segundo versículo que eu quero compartilhar é 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então, seja uma oferta que nós entregamos, seja o nosso dia a dia, o trabalho. Eu sei que no dia a dia é difícil, né? A gente não fica pensando, eu tenho que fazer isso para a glória de Deus, eu tô comendo, tem que ser pra glória de Deus, eu tô pegando esse ônibus, tem que ser pra glória de Deus, né? Tô trabalhando uma coisa ali que eu não gosto, né? Tem que ser pra glória de Deus. Mas esse versículo nos exorta a entender que o dia a dia, que o viver normal, as coisas simples que nós fazemos cotidianamente e repetidamente, nós precisamos chamar o Espírito como o nosso Consolador, aquele que nos ensina e nos ajudar a fazer tudo pra glória de Deus, ainda que essa não seja a vontade da nossa carne e a vontade da nossa alma. Eu creio que o Espírito Santo ele está disponível para nos ajudar a entender e a realizar isso, né? Então, irmãos, eu sei que não é fácil, tá? Tudo quando eu falo, eu tô... Também essa palavra, a palavra de Deus é viva, ela não volta vazia, ela tá aqui, ó. Senhor, tem coisa que eu não quero fazer, tem coisa que eu não gosto, como que eu vou fazer isso pra tua glória? Eu faço ali ó, Deus, na obrigação, né? Mas que o Espírito Santo nos ilumine os olhos do nosso coração, abra os nossos olhos, nos dê entendimento para que nós possamos fazer as coisas de forma adequada, né? Porque nós precisamos ter o nosso coração no lugar certo. Bom, irmãos, a palavra já está se encerrando, né? Já foram 21 minutos, né? Que o Senhor seja com o seu espírito, que o Senhor te abençoe. E para finalizarmos, Salmo 51, versículo 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário, um espírito obediente. Deus abençoe. Shalom. Aleluia, Senhor Jesus, invocamos esse nome tão poderoso, esse nome que é glorioso, esse nome que transforma a nossa vida, esse nome que é sobre todo nome. Todos os nomes vão desaparecer, mas o nome do Senhor é sobre todo nome. Obrigada por esse mês, Senhor, que estamos vivendo a Tua palavra liberada, entendendo a sabedoria que vem do alto, entendendo as coisas que vêm do alto, Senhor, e temos buscado em Ti, vivendo em Ti, o quebrantamento. Senhor Jesus, oramos por esse quebrantamento que preserva a nossa essência. O Senhor encontra caminho em nós através do quebrantamento. E nós não entendemos, e quantas situações que nós olhamos e resistimos a essas situações, quando na verdade vem da parte do Senhor para nos quebrantar, para nos ensinar, para nos forjar e para te conhecer. Que possamos te enxergar nas nossas restrições, Senhor, te enxergar em tudo aquilo que acontece, Senhor, como o mal que nos sobreveio. Mas a verdade é que tudo coopera para o nosso bem. Senhor Jesus, queremos entender, Senhor, no nosso espírito todas as coisas, discernindo, Senhor, além daquilo que é aparente. Por isso declaramos nessa semana do futuro preservado, que nosso futuro está em Ti, preservado no Senhor, preservado pela palavra de Deus. Vivemos a eternidade agora, Senhor, como estamos diante de Ti, estaremos para sempre, por isso buscamos essa realidade da Tua presença. Senhor Jesus, nós desejamos e profetizamos, Senhor, nessa quinta-feira, a Tua palavra viva, Senhor, numa disposição transcendente, não na força humana, não naquilo que nós podemos resolver, mas como Abigail, Senhor, que se prostrou diante do que Deus poderia fazer. Estamos determinados nessa semana e profetizamos, Senhor, a semeadura dessa oferta transcendente. Declaramos, meu Deus, que nós entregamos e reconhecemos aquele que é Rei, aquele que é Melech, aquele que é o Rei, que é o Senhor que governa. Declaramos, Senhor, que estamos preservados numa colheita sem limites, numa colheita eterna, em desdobramentos que não podemos sequer pedir, pensar ou imaginar, porque é assim que o Senhor age. Nos arranca de nós mesmos, nos arranca, Senhor, da sabedoria natural, das manipulações, dos nossos jeitinhos,
e nos eleva, Senhor, para esse caminho mais alto de submissão, de abnegação, de renúncia, Senhor, de uma oferta transcendente, de uma oferta que vai além. Ó, Senhor Jesus, a oferta que denuncia a loucura, a oferta que denuncia, Senhor, a retenção, a malignidade, a mágoa. Meu Deus, nós declaramos nesse dia, Senhor, que temos em Ti desfrute, Senhor, temos em Ti esse despojo e temos em Ti sabedoria. Queremos desfrutar de tudo que vem do alto. Por isso, Senhor, meu Deus, nos ensina o caminho da semeadura. Nos ensina, Senhor, nesse dia de hoje, a semearmos para aquilo que é eterno, assim como Davi declarou, Senhor, e ele preparou para o templo, ainda que não fosse ele o construtor daquela obra. Mas ele não se preocupou em construir, mas fazer parte daquela construção que as mãos do seu filho iriam construir. E nós queremos viver nessa realidade, sabendo que nós não somos aqueles que vão fazer tudo, mas nós preparamos caminho para que a caminhada continue, para que a continuidade se estabeleça. Por isso, Senhor, declaramos o coração voluntário nesse dia, Senhor, um coração íntegro, que tem ofertas voluntárias ao Senhor, numa disposição transcendente de entrega. Profetizo nesse dia, Senhor, esse derramar, essa alegria da entrega. E todo o povo entregou diante da pergunta de Davi: quem de coração disposto, tem um coração hoje voluntário e está disposto a entregar as ofertas ao Senhor? E as pessoas entregaram oferta para o templo, sabendo que muitas daquelas pessoas nem entrariam naquele templo, mas construiriam uma porta de acesso para a próxima geração. E nós queremos, Senhor, ser esse caminho, ser essa porta, Senhor Jesus. Assim como Abigail abriu caminho para toda a sua casa, para o fruto do seu ventre, para aquilo que o Senhor colocaria dentro dela, o Senhor abriu a porta de um palácio, porque ela reconheceu aquele que é rei. Ó, Senhor Jesus, e Davi também declarou que o Senhor preservasse nas pessoas os corações e os pensamentos daquele dia. Senhor Jesus, preserve em nós pensamentos, Senhor, e corações entregues a Ti, que tem alegria em entregar ao Senhor, alegria em consagrar todas as coisas. Nos sustenta, Senhor, como diz no Salmo 51, com um espírito voluntário, que possamos estender a mão, Senhor, a todo aquele que o Senhor fizer cruzar o nosso caminho, Senhor, todo aquele que o Senhor colocar diante de nós, que nós sejamos omissos, indiferentes ou desesperados e distraídos com a nossa própria vida, mas despertos para esse tempo, Senhor, despertos para as vidas que o Senhor levanta. Nos dá, Senhor, resposta de vida, suprimento para alimentar, recurso para abençoar. Nos dá, meu Deus, em nome de Jesus, por essa disposição transcendente, que possamos transcender a condição atual e natural para aquilo que é espiritual, porque de Ti vem todas as coisas. Ah, Senhor Jesus, Davi declarou isso. Não estamos Te dando alguma coisa, Senhor, mas estamos Te devolvendo, porque tudo veio das Tuas mãos. Que seja esse o nosso sentimento. Nada é para nós, nada veio de nós, nada foi a nossa força humana. Nós somos quebrantados para saber que essa força é reduzida a nada, mas o Teu poder opera na nossa fraqueza. Senhor Jesus, obrigada pela realidade da Tua palavra. Nos transforma, Senhor, constantemente. Nos ilumina, Senhor, constantemente para Te servirmos, Senhor, para podermos, Senhor, romper com o nosso eu, com todas as infantilidades do nosso ego, Senhor, porque muitas coisas de Nabal estão em nós e isso é loucura. Mas nós declaramos hoje aqui aquilo que é loucura, Senhor, para os Teus filhos. Meu Deus, nós denunciamos. Aquilo que é loucura para esse mundo é aquilo que desejamos. A Tua cruz, Senhor. E Abigail não quis mais aquela loucura da sua casa, mas desejou a loucura da cruz, se entregando diante de um exército tão grande, se prostrando, ó Senhor, se submetendo a palavras de vida eterna, Senhor. Que cenário, que loucura é o que o Senhor faz. Ó Senhor Jesus, rompendo mesmo as nossas regras e tradições interiores e toda a religiosidade que carregamos. Os pequenos deuses que estão dentro de nós, tem misericórdia, Senhor. Rompemos com tudo isso, nos prostramos, nos despojamos, Senhor, para que a Tua vontade se estabeleça, para que toda loucura, Senhor, agora pare. O coração da loucura parou. É assim que vai acontecer. Declaramos, Senhor, os nossos corações em Ti. Nós Te amamos, Senhor Jesus.
como si fueran mis amigos, y mientras tanto juntan chisme y cuando se van lo divulgan por los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en contra mía, se ha puesto en contra mí. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, devuélveme la salud. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida, porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alabado sea mi Dios, cuida de todos mis malos amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Yo me cansé de sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale. Gracias Dios por llevarte mi alma y mi corazón, porque yo sin ti no sería yo. Estuviera decaído, arrodillado en la fría oscuridad de mi habitación. Gracias Dios por sacarme de ese pozo sin fondo. Gracias Dios, gracias Dios. Alabado sea el Señor. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel. Que eu ande pelo vale da morte, eu nunca temerei, porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada, 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 nada me faltará. O Senhor
nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. 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 Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha súplicas. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Cai em tribulação e tristeza. Cai em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma.